compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus a todos, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui, né? Nós já iniciamos, como eu falei no primeiro vídeo, né? Tá lá, divisões Protex, número 1, ou seja, para indicar que é a primeira parte, não é? No primeiro vídeo eu falei se ia trazer realmente esse quadro, e realmente está confirmado, nós vamos trazer vários vídeos sobre o tema divisões dentro das Sagradas Escrituras, não é? As Sagradas Escrituras já anunciava que nos fins dos tempos haveria muitas divisões. Muitos deixariam a igreja fundada por Cristo, católica e apostólica romana, porque também foi profetizado que a fé dessa igreja abrangeria a universalidade, abrangeria o mundo inteiro. Como nós vemos em Romanos 1, 8, São Paulo fala para a igreja católica romana: vossa fé será proclamada no mundo inteiro, vossa fé será proclamada mundialmente. E hoje nós estamos aqui no Brasil e pertencemos a essa fé que foi profetizada por São Paulo. Nós sabemos, meu querido irmão, minha querida irmã, que a igreja católica, até o ano 107, ela era conhecida apenas como os cristãos, os seguidores do Nazareno, não é? Em Antioquia, Atos apresenta que ali os membros dessa igreja foram chamados pela primeira vez de cristãos. E foi em Antioquia que o terceiro bispo de Antioquia, Santo Inácio, ordenado por São João Evangelista, não é? No ano 107, escrevendo aos cristãos da igreja de Esmirna, ele diz: aonde está a igreja católica, está Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Veja, no século I. Até o ano 107, ela era conhecida como a igreja cristã. Dali em diante, passou a ser conhecida como igreja católica. Mas o nome católico é um nome próprio? Não, porque ela é a igreja sem nome. Porque ela é a única igreja de Cristo. Ela é a única igreja fundada por Cristo. Então o termo católica não é o nome próprio. Quando Santo Inácio escreve o termo católica, ele está designando a universalidade da igreja, como eu acabei de citar, Paulo escrevendo a igreja romana, em Romanos 1, versículo 8. Muito bem, essa fé abrangeria universalmente, ou seja, mundialmente, estaria no mundo inteiro. Mas esse quadro, divisões. A Sagrada Escritura fala muito em divisões. E dentro desse quadro, divisões, um novo quadro, não é? Terminamos aí o quadro Catecismo e Bíblia. E estamos iniciando esse novo quadro. Você viu o primeiro vídeo, divisões. E dentro desse quadro você vai ver a começar de Lúcifer no céu. Quando e por que Lúcifer decidiu se dividir. E você vai ver as divisões de Lúcifer até os dias de hoje. Nós vamos trazer tudo dentro desse quadro. Nós vamos trazer as divisões que houve, né? Hereges que saíram da igreja católica para fundar suas seitas. Nós vimos no primeiro vídeo, meu querido irmão e irmã, que eu citei primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 18 e o versículo 19. Nós vemos no versículo 18 que São João diz: sabeis que o anticristo vem, no singular, como eu disse no primeiro vídeo. Pois bem, já há muitos anticristos no mundo. Veja, já aparece agora no plural. Há muitos anticristos no mundo, porque há o anticristo em maiúsculo e os anticristos em minúsculos, que trabalham para o anticristo, para o surgimento do anticristo em maiúsculo. Muito bem, esses anticristos são falsos cristos. O que é um falso cristo? De Mateus 24, 24. Quando uma pessoa sai da igreja fundada por Cristo, se denomina pastor ou apóstolo e abre, como eu falei no primeiro vídeo, abre uma seita, uma suposta igreja,
ele está fundando uma igreja, porque só Cristo pode fundar a igreja. Paulo diz, eu coloquei o alicerce naquele que já está posto. Ou seja, Paulo fundou as comunidades católicas em cima do alicerce apostólico. Como diz Efésios 2:20, estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, Paulo edificou nos fundamentos dos apóstolos as comunidades católicas. Você vai estudar as comunidades que Paulo fundou e você vai ver que todas elas são católicas, né? Católicas, ortodoxas, né, que houve a divisão, e nós vamos trazer isso no ano 1050, no ano 1051 a divisão ortodoxa, nós vamos trazer tudo sobre divisão. Dentro desse quadro você vai saber tudo sobre divisões. Esse é só o segundo vídeo, né? E o segundo vídeo eu estou trazendo dentro da Sagrada Escritura. Então, quando a pessoa sai e abre da igreja, sai da igreja católica e funda uma seita, uma suposta igreja, então ele é um falso Cristo, porque só Cristo pode fundar a igreja. Ele fundou uma e única igreja que o inferno não pode destruir. Uma vez, um herege colocou nos comentários assim, né? Os hereges, não adianta colocar, eu vou sempre bloquear, eu vou sempre excluir. Não adianta. Herege não sabe debater, como diz meu irmão Daniel Silveira, do Ceará. Não adianta debater com um protestante. É ignorante, não sabe debater, não deixa você falar. Então, para que debate com protestante? Educação passa por longe deles, né? Há pessoas boas no protestantismo que vão vir para a Igreja de Cristo, sim. Há pessoas que os nomes delas estão escritos no livro da vida, que está lá no protestantismo, que assim como nós, né, o Espírito Santo vai conduzi-las para a verdade, né? Verdade essa que é base, né? 1 Timóteo 3,15. A igreja do Deus vivo, ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então a verdade só pode ser entregue, só pode ser anunciada por essa igreja fundada por Cristo, que o inferno não pode destruir. Promessa dele em Mateus 16:18. O inferno não pode destruir. Então, os apóstolos ordenaram os bispos, os padres até os dias de hoje. Muito bem, isso se chama Sucessão Apostólica, capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos. Bem, meu querido irmão, nós vamos continuar, né? Ainda na Sagrada Escritura, porque no primeiro vídeo não deu. Então nós vamos continuar no segundo vídeo. Veja só, a igreja de Coríntios, ela estava sendo atormentada por falsos profetas, por falsos irmãos e pelas heresias da época apostólica, que dizia que o que Paulo pregava não era suficiente para ganhar a vida eterna, para ser salvo. As seitas judaizantes da época, e eu já trouxe alguns vídeos do canal, que dizia assim, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, seitas judaizantes, né? Tem que viver isso, tem que fazer aquilo, não pode comer sangue, não pode comer nervo, não pode comer carne de porco, não pode comer... Coisas de seitas perniciosas, que isso não passa de superstições, preceitos de cultos humanos, de coisas humanas, que não tem valor algum, né, para a cristandade. São Paulo, ele vai alertar na primeira carta aos Coríntios, para termos discernimento e cuidado com tais pregadores. Veja o que ele diz, olha só. Rogo-vos, irmão, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. O que ele está pedindo, ele está implorando, em nome de Jesus, que nós católicos estejamos de comum acordo, para que não haja divisões, como nós vemos hoje, na nossa época. Todos os dias, milhares e milhares de divisões acontecem, porque são incapazes de compreender a doutrina da igreja fundada por Cristo. São cegos. E esses cegos pegam e saem da igreja de Cristo e abrem suas garagens, suas seitas perniciosas, fundadas por homens. Cristo não entra em igrejas fundadas por homens. Nós vamos ver isso na Bíblia daqui a pouco, se der tempo. Então Jesus não entra em igrejas fundadas por homens. Então Paulo diz, estejam a igreja de Cristo fundada por ele de comum acordo, porque nós, embora sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão, a Eucaristia, Cristo, pão vivo,
1 Coríntios 10, 17. Na Eucaristia nos tornamos um só corpo. Então estejamos em pleno acordo, estejamos em comunhão com o sucessor de Pedro, na doutrina dessa igreja, não é? Para que não haja as divisões. E ele vai citar, continuando esse texto bíblico, ele vai falar nas divisões que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Que ia acontecer, que estava dando início, chegou aos ouvidos dos apóstolos e ele escreve à igreja de Coríntios. Porque uns diziam, Paulo, olha, é o maior pregador, então eu só sigo o que Paulo prega. Não, Apolo, não, Kéfas. Kéfas é o líder da igreja. Então é só o que... Quem é Paulo, quem é Kéfas, quem é Apolo? Nós temos que estar em pleno acordo. Então, como eu ia dizendo, os hereges escrevem nos comentários, idólatra, me xingando, né? Idólatra. Oh, meu Deus, idólatra. No Novo Testamento, a idolatria é quem serve um segundo altar, que não é o altar da carne do sacrifício. 1 de Cristo, da sangue de Cristo. 1 Coríntios 10, 21, Paulo fala do segundo altar, que é o altar de demônios. Ou seja, dessas seitas criadas por homens. Então, meu querido Simão, coloca, olha, Constantino fundou a Igreja Católica. Aí eu pergunto, e os 32 papas que se passaram, que diante de Constantino, era de que igreja? Da tua seita não era? Que nasceu com 1500 anos de atraso, 16 séculos de atraso. Meu querido Simão, até o século XVI, todo mundo era salvo. Do século XVI para cá, quando surge a revolta protestante, né, com um tonto desordenado, Martim Lutero, aí do século XV, XIV, XIII para trás, ninguém foi salvo. É o que nós entendemos das heresias atuais. Veja que Paulo continua dizendo, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Para quê? Veja, ele diz, ó, versículo 11, continuidade. Pois acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Olha aí, realmente essa contenda que ele vai citar aqui agora. O que nós vimos hoje. Quando eu era protestante, eu estava em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e aí eu ia com a metade de uma Bíblia debaixo do braço, aí vinha outros passando por mim, parava assim, Pai do Senhor, irmão. O irmão é de que igreja? Eu sou lá da igreja, não posso citar o nome do herege, né? Da Internacional da Graça de Zeus. Sou lá do fulano. Aí o outro dizia, não, eu sou lá do apóstolo. O outro dizia, eu sou do pastor fulano de tal. O outro dizia, eu sou do missionário não sei do que. Veja, exatamente o que estava acontecendo, e Paulo refreou, repreendeu essa loucura que queria acontecer na igreja de Coríntios. Na igreja católica de Coríntios. Greco-católica melquita. E greco-católica ortodoxa. Se dividiram. Depois eu trarei o cisma ortodoxo. Mas ela era uma só. Igreja apostólica. Comunidade católica. Estando com submissão ao bispo de Roma, líder da igreja. Veja, olha o versículo 12. Refira-me ao fato de entre vós se usar esta linguagem. Olha aí, essa linguagem exatamente que eu estava falando para vocês. Veja que linguagem é. Veja a linguagem. Eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Veja como começa a divisão, presta atenção. Ah, eu vou para a igreja X, porque lá o pastor prega melhor do que isso. E assim aconteceu conosco, quando nós éramos protestantes. Ah, a igreja X, chegava um fulano de outra igreja e dizia, de outra seita, dizia, olha lá, é diferente daqui, lá. Nós ia para lá. Olha, acolá faz fogo descer, acolá o aleijado sai voando pelo ar. Nós corria para lá como um macaco de galinha. Exatamente como Paulo vai citar aqui, preste atenção. Ponga a lupa, para a orelha, vê o que vem. Olha só.
refiro-me ao fato de entre vós usar esta linguagem, e linguagem diabólica, como nós vemos nos dias de hoje. Eu sou discípulo de Paulo, ou seja, seguidor do missionário R.R. Cília das Quantas, dos maracutais da vidas, do pastor não sei o quê, do apóstolo não sei o que lá, das sei quantas. Olha, eu sou de Paulo. Ao outro, eu sou de Apolo. O outro, eu sou de Cefas. Paulo disse, eu sou de Cristo. Paulo está dizendo para os coríntios, nós somos de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, nós não devemos seguir. E o título é Cuidado com os pregadores. E principalmente essa palavra é atuante nos dias de hoje, quando nós olhamos para os pregadores da nova era. Onde nós olhamos para ali, para aquela vitrine, venha para cá, Brasil, porque aqui o banco, as suas contas vai esborrotar. Aqui o pidão torna-se empresário. Aqui o sujeito levanta da cadeira de roda e sai voando. Aqui tem teologia da prosperidade. E os sujeitos comprando fazendas, cabeças de boi, fazendas, jatos, e ricando cada vez mais. Os mercenários da fé. Os chamados mercenários da fé. Mas eu sou de uma seita, irmão. Assembleia de Zeus, não tem isso. É a pior que tem. De todas as seitas heréticas, é a pior que tem. Essa seita aí. Nós consideramos a seita mãe das outras seitas. Assembleia de Zeus. Então, Paulo está dizendo, não adianta você dizer, eu sou do R.R. sei lá das quantas, eu sou lá do pastor da Iscília Maracutaia, eu sou lá da apóstola, não sei do que lá, apóstola Lua, apóstola não sei o que, apóstola pedaço de pau. Não adianta, amados. Lá do Zé de Maconha da vida, não adianta. Nós, católicos, somos de Jesus Cristo. Porque nós somos o corpo o corpo místico de Cristo. A Eucaristia, o pão vivo descido do céu, e a centralidade da fé católica é a Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Tomando o pão, deu ação de graças, deu a Eucaristia, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, e a igreja continua entregando até os dias de hoje, faz 2000 anos que a igreja entrega esse pão vivo, quem come deste pão, quem come, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu vou dar para a salvação do mundo, e quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, eu vou ressuscitá-lo no último dia. As heresias já são claras em dizer, aqui não tem negócio de pão vivo, aqui é pão morto, é símbolo, é representação e ponto. Está claro demais para nós. Não há discernimento maior e mais fácil do que esse para se entender a verdade. No dia que você ouviu um padre dizer que a Eucaristia é símbolo, representação, isso é heresia dele. Heresia, não estudou a doutrina da igreja, não conhece a doutrina da igreja. Então, meu querido irmão, as divisões na era apostólica começaram assim. Eu sou seguidor de fulano. Não. Eu sou do outro. Como nós vemos hoje. Eu vim de lá das heresias e lá é assim. Tu é de que igreja? Eu sou da igreja lá do R.R. sei lá das quantas. E tu? Eu sou da igreja do apóstolo não sei lá das quantas. E assim vai. Paulo disse, não, a igreja não é de Apolo, nem minha. A igreja ela é de Jesus, porque nós, sendo muitos na Eucaristia, nos tornamos um só pão. 1 Coríntios 10, 17. Nós, sendo muitos, universalmente, comungamos do mesmo pão vivo. E é esse pão que faz nós sermos o corpo místico de Cristo. Veja só. O corpo místico de Cristo. Colossenses 1,18.
Cristo é a cabeça, a igreja, a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Veja o que São Paulo está dizendo. Então Paulo vai repreender dizendo o quê? É em nome de Paulo que foste batizado, olha aí. Quando se passa ao segundo batismo, Efésios 4:4 diz só há um batismo, mas quando se passa para um segundo batismo, está batizando em nome do fundador daquela seita. Nós católicos somos batizados em nome do fundador da nossa igreja, Jesus Cristo, unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus, não é? Mateus 28, versículo 15. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, velhos, crianças, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Essa é a fé fundada, deixada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Só confirmar o capítulo. Isso, 28, 19. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja perfeitamente continua fazendo o que o seu Senhor mandou. Quem vos ouve a mim ouve, ela está a verdade, ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então Paulo repreende que não foi em nome de Paulo que foste batizado. Tem seita que batiza aí, que o segundo banho, o segundo batismo, né, que é o segundo batismo. Toda heresia é o segundo batismo. Toda heresia protestante. Eu quero só frisar aqui que espiritismo, protestantismo, budismo, islamismo, judaísmo, ateísmo, tudo isso de ismo, é tudo seitas, é tudo religiões afro-brasileiras, é tudo farinha do mesmo saco. Candomblé, conga, é tudo pertence a ele. Aquele que não pôde destruir a igreja de Cristo, ele fundou as suas, saiu criando suas seitas. O próprio Lúcifer em pessoa. Então, meu querido irmão, nós estamos vendo que nós somos um corpo. A igreja fundada por Cristo, ela é o corpo dele, da qual ele é a cabeça. Olha, para você ter uma ideia e quem você deve escutar. 1 Tessalonicenses 2, 3. Olha a pregação da igreja fundada por Cristo. Preste atenção. Veja a fundação de quando Jesus disse sobre a Quefas, pedra, da qual fundou a sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos, da cabeça e o príncipe dos apóstolos, primeiro bispo de Roma, São Pedro, líder da igreja, né? O pai da igreja na terra, Pedro, Papa, pai, quer dizer pai. Vamos lá. Olha o que diz. A nossa pregação não provém de erro. A pregação da igreja católica não provém de erro, amado. A doutrina da igreja não provém de erro. Foi o próprio Cristo, vem do próprio Jesus. Ele ensinou na sinagoga de Cafarnaum a doutrina da Eucaristia, a doutrina do pão vivo. E nós vemos no próprio João 6, 45, e vós sereis ensinados por Deus. Jesus é Deus, ensinou na sinagoga de Cafarnaum. João 6,52, os judeus que queriam outro caminho que não fosse a salvação mediante a carne e o sangue de Cristo. Como pode esse homem nos dar de comer sua carne? Não, nós não queremos ser salvos. Olha só os judeus já começando ali em heresia na sinagoga de Cafarnaum. Como hoje é as heresias atuais. Não, salvação por uma hóstia. Não, Deus é muito grande para se dar num pedaço pequeno, num pedaço de pão. Veja a ignorância, a incapacidade de entender uma doutrina profunda que é a doutrina católica. Veja, ela não provém de erro, nem de intenções fraudulentas. Olha, nem de intenções fraudulentas para adquirir dinheiro, como nós vemos nas seitas, a maioria delas. Veja, mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho. Veja, Jesus confiou o Evangelho à sua igreja, quando nós vemos ele enviando a sua igreja, quando vemos ele instituindo a confissão, em João 10, em João 20, versículo 21 a 23, assim como o Pai me enviou, eis que eu vos envio, soprou sobre eles, dizendo, receba o Espírito Santo. Aí ele institui a confissão. Aqueles que vocês perdoam os pecados serão perdoados, por isso que existe a confissão.
A igreja perdoa os nossos pecados porque Jesus confiou a ela o Espírito Santo para perdoar esses pecados. Aqueles que vocês não perdoaram não serão perdoados, por isso quem não se confessa não tem perdão, não tem pecado perdoado. Porque se a minha igreja não perdoar, não está perdoado. Porque o que ela liga na terra está ligado no céu. E chama-se poder das chaves, amados irmãos e irmãs. Por que esse quadro? Para abrir os olhos. Estou pregando aqui para católicos. Abrir os olhos e não deixar ser enganado por heresias. Falamos não para agradar os homens. Veja, a pregação católica não agrada os homens. Por isso que ele se revolta contra a doutrina católica e vai abrir suas seitas. Vai formar seus formigueiros. Não é? Mas a pregação católica ela não provém de engano nem de erro. Porque quando Jesus confiou o evangelho à sua igreja, em Lucas 10,16, ele, quando envia a sua igreja, diz: quem ouve vocês, a minha igreja, é a mim que está ouvindo. Quem rejeita vocês, a minha igreja, é a mim que está rejeitando. E quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Veja, quando nós rejeitamos a doutrina da igreja católica fundada por Cristo, nós estamos rejeitando Jesus. E se nós rejeitamos Jesus, amados, estamos rejeitando o próprio Deus. Por que eles não entendem isso? Porque são cegos, são incapazes de compreender a verdade. São Judas e São Pedro escreveram 2 vezes cegos. Aparentemente nuvens carregadas, mas sem água. Cisternas rachadas onde não retém água. Não tem salvação. Não existe salvação fora da igreja católica. Preste atenção. Não falamos para agradar os homens. Qual é a pregação para agradar os homens? Cura, restauração financeira, milagres à torta e à direita, carro novo na tua garagem. Tu vai ser o dono da metade de uma cidade, apartamentos e casa no teu nome, porque Jesus vai te dar. Jesus vai te dar carro novo, maleta de dinheiro. Empresas, sabe aquela empresa? Eu já vi quando era protestante, um falso apóstolo dizer para um cliente dele o seguinte: tu vai levar aqui essa toalhinha, tu vai passar lá na porta da empresa que tu trabalha. Tu vai passar lá essa toalhinha. Pouco tempo a empresa que tu trabalha vai ser tua. Porque Deus vai te dar. Deus vai tirar o dono da empresa, vai tirar dele para dar àquela outra pessoa. Que Deus é esse? Pregado por esses hereges. Não falamos para agradar a homens. A doutrina de Cristo não agrada a homens, amados. Por isso, esse evacuamento, essas pessoas indo embora para as seitas. Porque não aceitam, não querem salvação, querem bens materiais. Só querem o que dá prazer ao ventre. Quando Paulo fala da cruz, ele diz: há muitos por aí que se portam como inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre. Só querem saber dos bens materiais, de curas, de restauração financeira, disso e aquilo, e o resto dane-se, não é? É desse jeito. Mas não é dessa maneira a doutrina de Cristo. Quando nós rejeitamos a doutrina da igreja fundada por Ele, nós estamos rejeitando a Ele. Preste atenção. Então, com efeito, nós não usamos de adulação, diz o versículo 5. Como sabeis, nem fomos levados por fins interesseiros. Deus é testemunha. Não buscamos glória humanas, nem de vós, nem de outros. Aí está. Aí está, meu querido irmão, minha querida irmã. Veja, porque Cristo não entra na igreja, porque Cristo não entra na igreja, não podeis se dividir, porque Cristo não entra numa segunda igreja. Cristo não entra na igreja fundada por homem, Cristo só entra na dele que Ele próprio fundou, é o seu corpo. Veja, Hebreus 9, 24, entenda de uma vez por todas que Jesus não entra na igreja fundada por homens. Não deixe se enganar por essa pregação adocicada. A serpente com a sua lábia adocicada enganou Eva. Parece bem normal que os seus ministros, seus servos, seus apóstolos, falsos pastores, apóstolos, com suas palavras adocicadas, bonitas, enganem vocês também. Olha, eis porque Cristo não entrou
em santuário feito por mãos de homens. Jesus não entrou, Jesus não entra, não é Jesus que está lá. Jesus não entra em santuários, ou seja, em igrejas feitas, fundadas por homens. Que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, que é figura da verdadeira igreja, não é. Não são igreja apostólica, nunca foram, nasceram com 17 séculos de atraso, 16 séculos de atraso, nasceram 1500 anos depois de Cristo. Cristo fundou a sua igreja, Mateus 16, 18. Não adianta ele sair mentindo, dizendo que Cristo não fundou a igreja nenhuma, dizendo que Mateus 16, 18 é versículo isolado. Não, tudo que está dentro da Bíblia não tem nada isolado aqui. Nada isolado. Tem coisas que passaram e outras vieram, se renovaram, mas não tem nada de passado aqui. Então, meu querido irmão, mostrando para você, cuidado com o que você anda escutando e vendo. Então, pedindo para você, se inscreva nesse canal, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Compartilhe para suas paróquias essas catequeses para quem você sabe que está em cima do muro, ouvindo falsos pastores. Peça para essas pessoas se inscrever, que aqui tem catequese, tem instrução pela Sagrada Escritura, mostrando a fé da igreja pela Bíblia Sagrada e trazendo esse novo quadro, divisões. Temos cuidado com aqueles que estão se dividindo. Então Deus abençoe você, não é? Abundantemente. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vires. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.